Bom, vamos então prosseguir uma revisão sobre os planetas internos do Sistema Solar. Já vimos anteriormente Mercúrio, a Terra e a Lua, e o passo seguinte é examinarmos Vênus. É muito fácil ver Vênus no céu. Ele é o objeto mais brilhante do céu, exceto a Lua e o Sol. É comum, por exemplo, ver essa imagem no céu no início da noite ou no finalzinho da noite, pouco antes do Sol nascer, a Lua muito brilhante e Vênus também brilhante próximo dele. Vênus brilha muito. O albedo, a fração refletida da luz de Vênus, equivale a 65%, ou seja, 65% da luz incidente é refletida por ele. Então ele é muito brilhante no céu noturno. Os antigos se referiam a Vênus como a estrela d'alva, ou a estrela matutina, ou a estrela vespertina. As condições atmosféricas de Vênus, como a gente já viu quando examinou as características físicas dos planetas comparadas, as condições atmosféricas são extremas. A pressão atmosférica equivale a 92 atmosferas da Terra e a atmosfera é dominada pelo dióxido de carbono. Ele está em torno de 0,7 unidades astronômicas, bem mais perto do Sol do que a Terra. Tem um período orbital de 224 dias e uma inclinação do seu plano orbital de 3,4 graus em relação ao plano da eclíptica, similar, portanto, a dos demais planetas do Sistema Solar. Ele é muito parecido com a Terra, o raio dele equivale a 95% do raio da Terra e a massa é de um pouco acima de 80% da massa da Terra. O destaque é o período de rotação, a rotação retrógrada. Vênus gira em torno do seu próprio eixo no sentido contrário ao dos demais planetas, como a gente já tinha visto, e de forma muito lenta. O período de rotação é de 243 dias. A temperatura, em contrapartida, a temperatura média na superfície é muito alta, 467 graus Celsius, como a gente vai ver daqui a pouquinho. A imagem de Vênus é sempre essa que aparece aqui, totalmente coberto por nuvens e, portanto, uma imagem com a qual não se pode examinar detalhes da superfície. As nuvens são muito espessas e cobrem todo o planeta do Equador aos polos ao longo do ano inteiro. Se diz frequentemente que Vênus e a Terra são irmãos, porque têm mais ou menos o mesmo tamanho, têm massa muito similar, têm a mesma densidade, ambos têm geologia ativa, têm vulcões, têm uma atmosfera expressiva, mas as diferenças param por aí. O ano em Vênus, obviamente, é mais curto que o ano da Terra, né? Já que ele está mais próximo do Sol. Com a validade da terceira lei de Kepler, é fácil de entender que ele, estando mais próximo do Sol, gira mais rápido em torno deles. E o período de rotação é muito lento, é de 243 dias retrógrado em relação aos demais planetas. Cuidado, quando eu falo dia aqui eu estou falando em dia sideral, período de rotação do planeta. Não estou falando do dia solar em Vênus, que é outra coisa. Que lembrando sempre, ele é retrógrado. E não tem nenhum satélite. Bom, se Vênus e a Terra são tão parecidos assim, a gente poderia morar em Vênus, talvez? A resposta é um redondo não, de maneira nenhuma, nem pensar. Primeiro porque a pressão atmosférica é muito maior, são 92 vezes a pressão atmosférica da Terra, e as nuvens são de ácido sulfúrico. Vênus chove ácido sulfúrico. A atmosfera é composta esmagadoramente de dióxido de carbono, nuvens muito espessas, isso gera um efeito estufa planetário. A temperatura em Vênus, ao longo de todo o ano, do Equador aos polos, está em torno de 467 graus. Isso faz com que ele seja mais quente que o próprio Mercúrio, ainda que esteja mais longe do Sol. Ele praticamente não tem água, ele está muito próximo do Sol e a temperatura lá é muito quente. Isso aconteceria com a Terra se a Terra estivesse na mesma posição. Então, praticamente não existe água em Vênus. Então, não, de maneira nenhuma, é um lugar acolhedor para as formas de vida da Terra. A atmosfera, 96% de dióxido de carbono, 3% de nitrogênio, vestígios de outras moléculas, como dióxido de enxofre, vapor d'água, monóxido de carbono, assim sucessivamente, que tem o seguinte perfil vertical mostrado aqui. Vou colocar o perfil vertical da atmosfera da Terra para a gente comparar. Notem, por causa da Terra, aqui, numa faixa que vai até 12, 14 quilômetros acima da superfície, se dá o ciclo da água, formam-se as nuvens, forma-se o vapor d'água, chamada troposfera. Para Vênus isso não acontece. Em Vênus as nuvens são muito mais altas, as nuvens estão lá em cima,
mais ou menos entre 50 e 70 quilômetros acima da superfície, são de ácido sulfúrico e abaixo delas tem simplesmente um halo de ácido sulfúrico denso e com pressão que vai aumentando cada vez mais para baixo e temperatura que vai aumentando dramaticamente em direção à superfície também. Vênus é um lugar extremamente agressivo. Essa atmosfera peculiar que provoca um efeito estufa dramático. Aqui, vejam aqui no diagrama da direita, as nuvens de Vênus refletem uma fração expressiva da radiação incidente, o albedo é 0,65, ou seja, 2/3 da radiação incidente é refletida, porém o que entra não volta mais, as nuvens são tão espessas que provocam um efeito estufa planetário. Na Terra, o efeito estufa é moderado. A parte da radiação que incide no solo serve para aquecer o solo emite radiação infravermelha, essa radiação vai embora para o espaço. Isso aí faz com que a temperatura da Terra se mantenha do modo que a gente conhece. Em Vênus, acontece a mesma coisa. A radiação incidente acaba aquecendo o solo, porém muito pouca radiação sai de volta para o espaço, de maneira que o equilíbrio da temperatura da atmosfera está muito, muito além da temperatura média da atmosfera da Terra. Na aula passada a gente viu que a temperatura média da aula da Terra está em torno de 15, 16 graus Celsius. Em Vênus, 460 e alguma coisa. É uma história completamente diferente. A camada de nuvens está sempre lá, nunca vai se ver de fora a superfície de Vênus. Essa foto aqui é uma foto obtida pela sonda americana Mariner 10 há muito tempo atrás. Então, a sua superfície só pode ser mapeada por radar. Como ele está muito perto, isso já foi feito. É possível se conhecer as características, a estrutura da superfície de Vênus. O que esse levantamento mostra? Mostra várias características interessantes. A superfície ela é nova, ela foi refeita por vulcanismo a idades que não passam de 400 milhões de anos. A topografia mostra grandes planícies cobertas por derramamentos de lava que têm tipicamente centenas de quilômetros. Tem regiões montanhosas, como na Terra, tem marcas de atividades geológicas, possui crateras de impacto, como na Terra, tem uma quantidade grande de pequenos vulcões e aí vulcões grandes e ativos, muito mais do que na Terra. A maior parte da superfície é coberta de rocha vulcânica. Houve várias missões que mapearam Vênus, elas estão descritas aqui em cima. A primeira delas foi a missão Pioneer dos americanos lá nos anos 70. A União Soviética, com as sondas Venera, examinaram também Vênus lá nos anos 80 e a Agência Espacial Europeia, junto com a NASA, sonda Magalhães, examinaram Vênus lá nos anos 90 novamente. Então, se conhece bastante sobre a superfície de Vênus. E sobre o interior também. Essas sondas permitiram sondar o interior de Vênus usando técnicas remotas de sismologia. O interior é similar ao da Terra. Vênus tem uma estrutura núcleo, manto, crosta similar à da Terra. Vejam aqui o diagramazinho que a gente já mostrou na aula anterior. Aqui está a estrutura interna da Terra, núcleo interno sólido, núcleo externo líquido viscoso, manto e crosta. Vênus tem uma estrutura similar. Núcleo, que provavelmente é de níquel-ferro como o núcleo da Terra, um manto que ocupa uma fração maior do diâmetro do planeta do que no caso da Terra, e uma crosta que envolve tudo. Aqui, para comparar, novamente estão Mercúrio e Marte. Então, Vênus tem uma estrutura interna similar à da Terra. A grande diferença está efetivamente na atmosfera. Isso aqui é um mapeamento, é um planisfério feito por radar da superfície de Vênus. Atenção, cuidado, o azul de maneira nenhuma é água, simplesmente mostra as planícies, as regiões baixas. Isso aqui é um planisfério, aqui está o Equador no centro, Polo Norte, Polo Sul, ou as regiões mais ao norte, mais ao sul. Esse mapeamento não chega especificamente até os polos. Então dá para ver no hemisfério norte, mais ou menos entre 60 e 80 graus, uma grande cadeia de montanhas chamada Montes Maxwell, onde estão os mais altos picos de Vênus.
E mais na região do Equador, a chamada Terra Afrodite, também uma região montanhosa extensa, tem uma grande extensão leste-oeste. Depois, planícies. Aqui estão os Montes Maxwell, aqui está a Afrodite destacada. A cadeia dos Montes Maxwell chega a 14 quilômetros de altitude acima da planície. Aqui está um mapeamento feito por radar na região chamada Ishtar. Montes Maxwell, cerca de 11 quilômetros, essa elevação aqui, o pico dela está 11 quilômetros acima da planície circundante. Essa é obviamente uma imagem sintetizada a partir do radar. Aqui uma outra imagem de um vulcão ativo, que tem o nome de Maat, é provavelmente o maior ou um dos maiores vulcões ativos de Marte e tem uma altitude de 8 quilômetros acima da planície, acima do que se entende pelo raio médio do planeta. Ou seja, se a gente for comparar com a Terra, isso aqui é mais ou menos a altitude do Monte Everest, a montanha mais alta da Terra. Aqui tem uma outra imagem mais moderna, feita pela sonda Magalhães, que mostra então o relevo venusiano, grandes planícies, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul, e cadeias montanhosas com vulcões, com muito vulcanismo, que se espalham pelo planeta todo. Essa é a cara que tem Vênus. E Marte? Bom, aqui está o símbolo de Marte. Para Vênus eu também tinha colocado o símbolo do planeta, né? Vênus é aquele espelhinho, né? Vou mostrar aqui Marte em detalhe. Marte é o símbolo do deus da guerra. Bom, Marte, ao contrário de Vênus, tem uma atmosfera muito, muito pouco densa, portanto, de fora é possível examinar com cuidado, com detalhe, o relevo, a superfície marciana. A atmosfera de Marte tem muito pouca água, tem cerca de 1/1000 do que tem de água na Terra, mas é o suficiente para que isso se condense. Existem nuvens que se formam em grande altitude na atmosfera marciana. Essas nuvens têm um ciclo sazonal, elas variam com as estações do ano, assim como na Terra, e é muito fácil ver Marte, né? Mesmo com telescópios amadores, é muito fácil ver, inclusive, as calotas polares de Marte. Vou mostrar umas fotos daqui a pouquinho. As características orbitais, bom, estão descritas aqui. Marte é um planeta exterior, ele está mais longe do Sol do que a Terra. A distância média ao Sol é de 1,5 unidades astronômicas, arredondando. O plano orbital de Marte é praticamente o mesmo plano da eclíptica. Tem 2 pequenos satélites, Deimos e Phobos. A gente vai mostrar umas fotinhos deles daqui a pouquinho. As características físicas. Bom, ele é bem menor do que a Terra, ele tem cerca de metade do diâmetro da Terra. E, em consequência, a massa, que depende do cubo do raio, é cerca de 10, 11% da massa da Terra. Ele é pouco refletivo, o albedo dele é 15%, significa que 15% da radiação incidente é refletida, e tem uma inclinação do eixo de rotação em relação ao plano orbital que é de 25 graus, muito similar ao da Terra, que é de 27,5 graus, arredondando os números. Quanto à temperatura na superfície, ela é baixa para os nossos padrões, para as nossas referências. A temperatura média equivale a menos 46 graus Celsius, chegando a extremos que vão de menos 87 a menos 5. A atmosfera, como eu falei para vocês, é dominada pelo dióxido de carbono, com presença de outros gases como nitrogênio, argônio, monóxido de carbono, vapor d'água, monóxido de nitrogênio. Aqui estão algumas fotos. Essa foto da esquerda que aparece aqui é como Marte aparece um pequeno telescópio, um telescópio amador, um telescópio que tem aí 10, 15 centímetros de diâmetro. É possível, sim, ver a calota polar norte, se ela estiver voltada para nós, ou a calota sul, dependendo da posição do planeta na sua órbita. E é possível ver detalhes do relevo marciano também. Quando ele está próximo à Terra, isso é mais fácil de ver. Diga-se de passagem, eu até vou voltar para trás aqui rapidinho para falar do período orbital. O período orbital de Marte equivale a 687 dias da Terra. Isso significa que é praticamente igual ao dobro do período orbital da Terra. O período orbital da Terra é 365 vezes 2. É muito parecido com
o período orbital de Marte. Isso significa o quê? Significa que a cada 2 anos da Terra, Marte e a Terra, a cada 2 anos da Terra, Marte e a Terra estão do mesmo lado do Sol. Portanto, ele está muito próximo de nós e é mais fácil ver características do relevo de Marte como essas. Isso vai acontecer agora, em meados de 2020, Marte vai estar bem próximo da Terra. A imagem do centro já é uma imagem feita com um telescópio com um ar mais profissional, mostra várias características interessantes, além dos detalhes topográficos, né, de planícies e regiões mais acidentadas, mostra nuvens que aparecem aqui em tom azulado, aqui está a região polar sul, aqui está a região polar norte. E a outra imagem mostra uma grande quantidade de crateras. Como a atmosfera marciana é muito pouco densa, ela vai ter uma grande quantidade de crateras, já que a atividade atmosférica é muito suave. Se a gente for comparar com a da Terra, por exemplo, Vênus, então, nem pensar. E por que planeta vermelho? Marte é chamado de planeta vermelho desde o século XIX. Bom, porque ele é efetivamente avermelhado quando a gente olha ele, mesmo a olho nu. Se a gente olhar Marte a olho nu no céu, vai ver ele com um pontinho avermelhado. Por que isso? Primeiro porque no seu solo tem muito ferro, óxidos de ferro. Portanto, ele é efetivamente avermelhado, cor de ferrugem. Além disso, a própria atmosfera marciana ainda ajuda, absorvendo a fração azul da radiação, um efeito similar ao que ocorre na Terra. O dióxido de carbono, que é o gás que domina a atmosfera marciana, é muito eficiente para ter absorção, exatamente como na Terra, efeito Rayleigh, de maneira que a fração azul é mais absorvida. Isso significa que a gente vê Marte efetivamente avermelhado. Ele tem um período de rotação similar ao da Terra. O período de rotação de Marte equivale a 24 horas e 38 minutos, aproximadamente, praticamente o mesmo da Terra. Tem um ciclo de estações muito parecido com o da Terra, já que o seu eixo de rotação é inclinado em relação ao plano orbital, exatamente como a Terra também. E as calotas polares têm muita água e muito dióxido de carbono. Muito dióxido de carbono. O que é dióxido de carbono? Gelo seco. Aquele que tem dentro do isopor de vender picolé na praça. Exatamente aquilo. Existem evidências fotográficas de sondas em órbita de Marte e mesmo das que pousaram lá, que já houve água livre na superfície de Marte. Rios, lagos, talvez até oceanos. Isso desapareceu há bilhões de anos atrás pela evolução do próprio planeta, mas já houve sim água livre na superfície de Marte. Por isso, a questão da origem da vida é muito instigante quando se fala de Marte, né? Porque certamente ele já teve condições para abrigar a vida, assim como tem na Terra. E ele tem 2 pequenos satélites, que a gente vai mostrar fotinhos dele daqui a pouco, eles têm o nome de Deimos e Phobos. O perfil vertical da atmosfera marciana está descrito aqui. É mais frio que na Terra, não tem a menor dúvida. Tem um perfil similar. As nuvens se formam em camadas similares às nuvens da Terra, aí na faixa dos 10 km de altura, nuvens de vapor d'água. E mais para cima, na faixa dos 50 km de altura, nuvens de dióxido de carbono. Então o perfil vertical é similar a esse. Quanto à topografia, Marte é bem conhecido, já foi mapeado de várias maneiras. Aqui, de novo, como para Vênus, tem um planisfério mostrando Marte. Tem uma diferença expressiva do hemisfério norte para o hemisfério sul. Vejam, aqui no zero está o Equador. O hemisfério sul é muito mais acidentado e o hemisfério norte é dominado por grandes planícies. Tem grandes planícies, derramamentos de lava, e tudo isso misturado com rochas vulcânicas, detalhes de meteoritos. Chama a atenção aqui, esse detalhe aqui, o Monte Olimpo, a maior montanha do sistema solar, que aparece mesmo com telescópios pequenos, é possível visualizar o Monte Olimpo. O hemisfério sul, ao contrário do norte, tem uma grande quantidade de crateras, uma grande quantidade de crateras de impacto. Tipicamente, a altitude média aqui é 5 km acima das planícies que dominam o hemisfério norte.
E aqui está ele, o Monte Olimpo, o maior vulcão, é um vulcão já extinto, mas é o maior vulcão do Sistema Solar. Para colocar os números para vocês, o topo dele está 26 quilômetros acima da planície, o diâmetro do cone vulcânico é de mais ou menos 600 quilômetros, isso equivale, a grosso modo, na dimensão leste-oeste do estado de São Paulo, para vocês terem uma ideia do tamanho. E a cratera aqui em cima tem cerca de 40 a 50 quilômetros de diâmetro, ou seja, é realmente uma montanha monstruosamente grande. Ela só tem essa forma e esse tamanho porque a crosta de Marte é muito espessa. Os geólogos, os geofísicos falam que uma montanha assim na Terra não poderia existir. Ela seria tão pesada que ela afundaria na crosta terrestre. As calotas polares, assim como na Terra, elas têm um ciclo sazonal, elas variam de tamanho conforme a estação do ano. No verão são menores, porque parte do gelo evapora, principalmente porque é dióxido de carbono, né, gelo seco. No inverno são maiores. Aqui tem uma foto das duas crateras, das duas calotas, a calota sul e a calota norte. Na calota norte tem mais água congelada do que na calota sul, onde domina o dióxido de carbono congelado. Aqui está uma foto, uma foto da sonda Pathfinder, de 2 décadas atrás já, mostrando, aqui está a sonda propriamente dita, coletor solar em cima. Essa foi uma das primeiras que pousou e se deslocou por Marte. Então, dá para ver com clareza por que Marte é chamado planeta vermelho, né? Porque ele tem efetivamente tons avermelhados. Os satélites de Marte, aqui estão eles, Deimos e Phobos, são pequenas montanhas voadoras, né? São, na verdade, pequenos asteroides. Eu falei montanhas voadoras porque eles têm dimensões similares às montanhas da Terra. Vejam, Deimos, por exemplo, tem, arredondando os números, 7,5 por 6 por 5,5 quilômetros. Phobos é um pouquinho maior, tem 13,5 por 11 por 9 quilômetros. São provavelmente objetos capturados do cinturão de asteroides que estão em órbita estável em torno de Marte. Ambos são formados por condritos carbonáceos e tudo leva a crer que sejam asteroides do cinturão principal que acomodaram-se em órbitas estáveis em torno de Marte. E aqui termina a segunda parte da aula sobre os planetas internos do Sistema Solar.